Palavra de hoje, então, sujeitai-vos uns aos outros. Apenas um texto, um versículo de João capítulo 13. João capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Um texto muito rico, um texto importante da palavra de Deus, que fala exatamente da sujeição, daquilo que Jesus Cristo tem para nós. E ele explica aos seus discípulos. Nós vamos pegar carona nessa explicação de Jesus no culto dessa quarta-feira, um culto de comunhão, um culto de palavra, um culto de doutrina, um culto onde nós nos aproximamos um pouco mais dos textos sagrados e por ele nós somos alimentados. O tema aí é sujeitai-vos uns aos outros. João capítulo 13, o versículo 14. Você achou? Diga amém. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de quem? Uns dos outros. Essa palavra sujeição, ela soa nos dias de hoje como algo bem próximo ao pejorativo e à escravidão, né? Quando alguém é sujeito ao outro, você logo pensa, bom, isso aí é escravo. Se você falar que uma mulher é sujeita a um marido para a sociedade nos dias de hoje, nós temos uma grande resistência para entender de fato o que vem a ser essa sujeição. A palavra de sujeição ou sujeitai-vos uns aos outros na Bíblia Sagrada tem uma outra conotação. Nós vamos ver hoje aqui. Nós vamos olhar para esse texto e entender no contexto o que Jesus quis dizer para nós. Bom, o contexto desse texto que nós lemos aqui, ele diz que Jesus já estava bem pertinho da sua despedida. Jesus já estava marcando ali o seu tempo, dizendo, é chegado o meu tempo. E a partir daquela semana vindoura, ele já estava caminhando para a cruz do Calvário. Ou seja, os últimos dias de Jesus, antes da cruz, eram esses momentos que ele estava com os seus discípulos. Quando ele se coloca com os seus discípulos aqui, nós poderíamos imaginar, eu, por exemplo, se estivesse lá, reunido com os 12, e eu supostamente começasse a entender que Jesus estava caminhando para a cruz do Calvário, eu ia pensar o seguinte: bom, as últimas palavras, nesta última reunião de Jesus, vai ser uma palavra profética. Jesus virá aqui e nos dará um ensinamento que ficará registrado para o resto da vida. Provavelmente ele falaria para nós, nesse seminário, aqui com ele, antes da morte de cruz, antes do fim do seu ministério terreno, ele ia falar acerca da natureza de Deus, ele ia explicar pormenores de como Deus criou o mundo e como Deus vive, como nós alcançamos a Deus. Quem sabe também, nesse bate-papo, nessa reunião de Páscoa, de ceia, que ele promove para nós, ele não nos falasse, pensando eu, se estivesse lá, não nos falasse, por exemplo, acerca de como conquistar poder para dar vista aos cegos, para ressuscitar o morto. Como é que ele fez aquilo? Como é que ele conseguiu? Então, eu se estivesse lá reunido com os discípulos, e creio eu que a perspectiva do pensamento deles era essa. Bom, Jesus vai deixar para nós um legado, um seminário. Ele vai falar aqui detalhes que ninguém no Antigo Testamento, até hoje, os profetas, ninguém ouviu falar sobre o que Jesus vai nos dizer. É um ensinamento para o resto da vida. Algo superior aos ensinamentos de tudo que nós já tínhamos ouvido naquela ocasião. Pensaria se eu estivesse lá. Mas contrário a isso, quando todos estavam reclinados à mesa, já esperando que a ceia, que a Páscoa fosse comemorada, e que Jesus começasse a abrir a boca para ensinar, como um bom mestre, como um bom professor, ele se levanta, cinge os lombos, a cintura
com uma toalha, pega um balde ou uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ninguém entendeu absolutamente nada. Isso não é serviço de Jesus. Provavelmente o mestre quisesse, naquela ocasião, ter uma reunião em secreto. Então dispensou todos aqueles que deveriam fazer isso. Na cultura daquela época, queridos, era comum que quando andasse pelas ruas empoeiradas, áridas de Jerusalém, ao entrar nas casas, a poeira dos pés, a poeira sobre o corpo deveria ser limpa. E tinham pessoas, servos, escravos, que faziam exatamente isso aos seus senhores. Qualquer casa que você chegasse, tinha alguém pronto com uma bacia para lavar os pés, para que você tivesse purificado naquela ocasião. Então, Jesus não tinha ali os seus serviçais, provavelmente. Como os seus discípulos não fizeram o serviço, ele se levantou para fazer. Ele se levanta para lavar os pés daqueles seus discípulos, quando na verdade eles deveriam fazer aquilo. Quando ele chega até Pedro, Pedro é o primeiro, é o sortudo, é aquele em que Jesus se encaminhou para lavar os pés. Pedro se recusa na hora, diz: não, por favor, não faça isso, não lave meus pés, o senhor não pode fazer isso por mim, o senhor é meu mestre, o senhor é a minha autoridade, o senhor é quem manda, eu tenho que dar sujeição ao Senhor, não o Senhor a mim, o Senhor é que manda, que eu devo servir ao Senhor, o Senhor não deve me servir. E quando nós olhamos para esta lição de Jesus, esse ensinamento de Jesus, a gente começa a aprender que isso para nós é mais do que um aprendizado, um seminário acerca do que deve ser o ser de Deus, a natureza de Deus, muito mais. Contém neste ensinamento, nesta prática de Jesus, que, parênteses, nós não devemos fazer isso na igreja. Isso não deve ser uma prática do culto. Isso não deve estar incluído nos ritos da igreja. Por quê? Porque ele não disse, ele não deixou uma ordem, ele não deixou isso como uma ordenança para que nós fizéssemos. Vocês, quando estiverem reunidos em meu nome, lavem os pés uns dos outros. Não deixou isso. Não está escrito isso no capítulo 13. O que ele deixou foram duas ordenanças. E uma delas é o batismo e a outra é a ceia. Fecha parênteses. Então, eu entendo que nós não devemos fazer isso como prática. Não devemos praticar porque não é uma ordenança. Mas o ensino prático, o que isso aqui quer nos dizer, tem tudo a ver com a vida cristã. Se eu sou seguidor de Cristo, eu devo imitá-lo. Eu devo ouvir os seus ensinamentos e praticar. Quando eu olho para o que Cristo fez, o que Cristo se submeteu a fazer, é para nós mais do que olhar para a prática, mas é entender o que ele quis nos dizer com isso. Bom, eu aprendo pelo menos 3 ensinamentos aqui. Eu entendo que Cristo quer dizer para nós 3 coisas que são importantes para o nosso viver diário. A primeira delas está em aprender a disciplina de Jesus. Esse ponto 1 aí da nossa revista diz exatamente isso. Eu preciso aprender a disciplina, ou o que Jesus nesta disciplina quis dizer para nós. Bom, eu volto a dizer que a sociedade tem uma dificuldade muito grande para entender o que é sujeição, ou sujeitar uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso soa para a nossa sociedade nos dias atuais como um termo pejorativo, como alguém que está exatamente se colocando como escravo de alguém. Eu sou violentado, sou conduzido de uma maneira coercitiva, alguém aponta uma arma, alguém faz uma ameaça, pronto, agora eu me sujeito a alguém. Alguém que se coloca de uma maneira superior a mim, e nessa superioridade, onde eu não tenho como combatê-lo, eu preciso me sujeitar, porque senão eu posso correr um risco de vida. Isso é o que se entende nessa conotação de sujeição.
Na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos cristãos, isso vai muito além do que esse ensinamento secular. Por exemplo, quando Deus chega para Moisés, em Êxodo capítulo 32, no versículo 9, Deus diz que o povo de Israel é um povo que tem dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Cerviz é essa parte da coluna aqui de trás, que pega aqui, ó, de cima e vai até o cóccix. Isso é cerviz. Ou seja, Israel era um povo, era uma nação que estava começando muito mal o seu caminho da adoração a Deus. Dura cerviz, quando Deus taxa Israel de dura cerviz, diz que é um povo que não se inclina a Ele, era um povo que não se dobrava, era um povo de queixo levantado, de nariz em pé, era um povo que tinha suas próprias decisões, não estava decidido na submissão a Deus. Então qual é a disciplina de Jesus? Ele veio a este mundo, ele abriu mão do trono da graça, ele veio até aqui a nós para sujeitar a Deus. Para Jesus cumprir isso era fácil, difícil é para nós cumprirmos. Para entender que Jesus fez isso por nós, é fácil para ele, mas para nós não. Por que é fácil para Jesus? Porque ele já saiu com a missão debaixo do braço. E ele veio, como Paulo disse, abrindo mão de toda a sua santidade, abrindo mão da sua glória, do seu trono de graça. Ele veio abrindo mão de tudo isso, abriu mão de todos os seus conceitos divinos. E se fez carne e habitou entre nós. Isso é sujeitar. Quando ele se coloca diante de Pedro, ele diz: Pedro, presta atenção, meu filho. Para você ter parte comigo, para você fazer parte do meu reino, você precisa deixar eu lavar os seus pés. Por quê? Porque o ato de lavar os pés significava naquela ocasião, e a gente pode retirar daí um ensinamento para hoje, que era um ato de purificação. Portanto, se eu vou me sujeitar a Deus, se eu vou até a Deus, se eu quero ver Deus, eu preciso estar purificado. E você pode trocar essa palavra purificação por santidade. Sem santidade, ninguém verá a quem? A Deus. Então, quando Jesus está lavando os pés, ele diz para Pedro exatamente isso. Compare, por exemplo, a atitude de Pedro com a atitude de João Batista. Pedro diz: então lave meus pés. Quando Jesus vai até João Batista diz: eu preciso ser batizado por ti. Veja a quantidade que existe de humildade no coração de Pedro, e compare com a humildade de João Batista quando diz: é o Senhor que deveria me batizar. Quando Jesus começa a ensinar a Pedro, e nós nos apropriamos desse ensinamento, dessa disciplina de Jesus em reverência a Deus, a sujeição a Deus, ele está começando a dizer para Pedro: Pedro, você precisa deixar que eu lave você, porque o que eu vou lavar de você é apenas o que está sujo. Ou seja, eu estou lavando os seus pés, Pedro, porque existe alguma coisa em você que precisa, que é necessário ser lavado para você ver Deus. Há alguma coisa em você que eu estou representando pelos seus pés, e aqui eu me coloco como autoridade para lhe ensinar que você deve lavar os pés. Mas, pastor, espera um pouquinho só. A minha vida é uma vida de santidade. A minha vida é uma vida de busca plena com Deus. Eu me coloco diante de Deus de santidade. Eu faço as coisas com muita destreza. Eu procuro me colocar diante de Deus puro. As coisas de Deus que eu manipulo, eu faço com cuidado. Eu faço com muita busca de santidade. Ainda assim, eu preciso ter cuidado na minha purificação? Sim. Jesus disse, e eu quero relembrar aqui mais uma vez, enfatizar para você. Ele disse: é necessário, só precisa
é notório que se lave apenas aquilo que estava sujo. Ele vai dizer no contexto aqui para Pedro. E eu vou lembrar aqui, porque eu já disse aqui na igreja, eu quero lembrar mais uma vez a você. Por quê que as donas de casa lavam toalha? Para que toalha precisa ser lavada? Você vai para debaixo do seu chuveiro, e eu entendo que você toma banho. E ao tomar banho, você lava o rosto, lava a orelha, para por aí, você lava tudo, né? Lavou tudo. Acabou de lavar tudo, você pega a toalha. Uma vez por semana, de 3 em 3 dias, não sei quanto tempo é lá na sua casa. A mamãe, a dona de casa, a esposa, passa e pega e lava a toalha. Não é uma incoerência lavar toalha? Porque se nós estamos limpos, a toalha também tem que sair depois de julgar, limpa, não é? Mas por que se lava a toalha? Por que a toalha é suja? Porque existem algumas coisas em nós que mesmo a gente tendo muito cuidado, a gente lavando, fica sem lavar. Vamos parar por esse papo por aqui, né? E de repente a gente descobre onde você não está lavando direito. Mas, de qualquer sorte, há de se ressaltar que se a toalha é limpa, é porque alguma coisa em nós ainda não foi limpa, ou se não lavou com tanta eficácia assim como deveria ser lavado. É isso que Jesus está dizendo. Espiritualmente, Jesus está dizendo para nós que Deus quer usar-nos, Deus quer fazer de nós um instrumento, Deus quer usar a sua mão, Deus quer usar a sua vida para abençoar outros. Para isso, você precisa se sujeitar na disciplina de Jesus e colocar-se diante de Deus, sempre com a pergunta quando se acorda pela manhã: Senhor, tem alguma coisa, tem alguma área da minha vida que está suja e que o seu Espírito Santo precisa lavar? Eu quero me colocar à tua disposição hoje, eu quero me colocar com a minha cerviz dobrada, eu quero me sujeitar ao Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor, para que se tem alguma coisa suja na minha área, na minha vida com o Senhor, para que o Senhor lave, para que o Senhor purifique. Portanto, se eu quero ser usado no evangelismo, os meus pés precisam ser lavados. Se eu quero abençoar alguém, eu preciso que Deus lave as minhas mãos, purifique as minhas mãos. Se eu quero ser um homem, uma mulher, se eu quero ser uma bênção, se eu quero ser um jovem na igreja, que tenha essa ideia de oração, orar pela minha família, para que a minha família fique de pé, eu preciso que Deus lave os meus joelhos. Se eu quero ser um adorador, eu preciso que Deus lave todo o meu ser, que a minha voz seja uma voz que cante, que invada o céu, e que os anjos ouçam que nós somos aqueles que cantam, e que na verdade nós não deveremos levar, conduzir a igreja ao céu, mas é o céu que vem até nós para ouvir as nossas vozes. Se eu quero cantar, as minhas vozes precisam estar limpas, a minha voz precisa estar limpa. Portanto, há alguma coisa em nós que precisa ser limpa num culto como esse. Se eu quero fazer parte da comunhão, o meu coração precisa ser limpo. Eu só sou e dou e contribuo com aquilo que na verdade eu estou cheio. Se eu perdoo, eu estou apto a perdoar. Se eu estou doente, como é que eu vou abençoar alguém? Como é que eu vou orar por cura, se antes eu preciso ser curado? Na comunhão, eu preciso vir para a igreja com o meu coração limpo, cheio, repleto de perdão, para que nesse momento onde eu me encontrar com meu irmão, o que eu emane de mim mesmo é apenas de um coração bondoso. A boca fala aquilo que o coração está o quê? Cheio. Se eu quero abençoar, meu coração precisa estar rico de bênçãos. Se eu quero profetizar na vida do meu irmão as mais ricas bênçãos do Senhor, eu preciso ser alimentado todo dia com essas bênçãos do Senhor. Portanto, irmãos, quando Jesus chega para Pedro e diz: nesse ato, eu quero lavar os seus pés, Jesus está dizendo exatamente para Pedro: há alguma coisa
alguma área da sua vida que precisa ser livre. Sabe qual é a minha oração hoje? É a oração que eu faço todos os dias quando eu acordo pela manhã. Senhor, eu quero realizar a tua obra hoje. Eu quero ser usado pelo Senhor hoje. Então eu te peço que em nome de Jesus tu venhas agora sondar a minha estrutura, sondar a minha casa espiritual, sondar o templo que eu sou. Tem alguma teia de aranha no teu templo? Tem alguma sujeira? Tem alguma coisa que precisa ser limpa? Eu me entrego hoje, eu me rendo a ti. Eu estou me sujeitando a ti, para que o Senhor lave o meu interior, a minha vida, os meus pés, as minhas mãos, o meu coração, o meu interior, porque eu quero te servir em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse isso para a sua vida. Você acordasse todos os dias e se colocasse diante do Senhor. Antes de você colocar os pés do lado de fora da sua cama, colocasse os pés no chão, falasse exatamente isso. Limpa o meu interior, Senhor, eu quero ser usado por ti. E eu tenho certeza que antes de você colocar os pés, o Senhor vai agir na sua vida. E quando você colocar os 2 pés no chão, o inferno dirá: lascou, ela acordou, ele acordou, ele está de pé, lá vem ele. Hoje nós temos muito trabalho, porque eles vão retirar pessoas do inferno, porque eles já estão prontos, limpos pelo Senhor, para pelejar contra nós. Que você seja uma bênção usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu aprendo aí, na outra página da nossa revista, que um dos pontos importantes para Jesus e para nosso ensinamento é que nós temos essa superioridade do próximo em nossas vidas. Nós devemos considerar que o próximo na nossa vida, ele é sempre superior. Olha que coisa. Eu digo assim, que esse talvez seja um dos ensinamentos mais difíceis de colocar na nossa vida, por conta exatamente do ensinamento da nossa sociedade. A palavra ministro, irmãos, hoje tem uma conotação de superioridade, de respeito. Não no nosso país, as coisas já estão meio estranhas, se fala do ministro. Mas quando nós estivermos numa reunião e alguém for apresentado como ministro, nós vamos dizer, esse aí é superior. Mas a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 4, vai dizer sobre ministro, e Paulo diz: eu sou ministro de Cristo. Sabe o que é ministro? Alguém que viu o filme Ben-Hur? Alguém viu o filme Ben-Hur aqui? Veja o filme Ben-Hur. Tem uma passagem linda lá sobre Jesus. Aliás, nós vamos passar aqui na igreja, né? Eu vou fazer aqui um cinema para a gente ver aqui na igreja o filme Ben-Hur. Mas no filme Ben-Hur, e aí vai o spoiler, né? Ai, cara, vou contar do spoiler. Mas no filme Ben-Hur, existem lá no fundo de um navio os ministros, porque naquela época os navios, os grandes, não tinha essa tecnologia nem de vela nem de motor. Então o que impulsionava o ministro o que impulsionava o barco para frente eram os ministros, aqueles que ficavam lá no fundo, que colocavam o remo para o lado de fora, e alguém que dava sinal e eles remavam. A palavra ministro é o remador, aquele que impulsiona o barco, aquele que tem uma conotação bem abaixo. Então, se eu sou ministro de Cristo, eu sou o que remo, eu sou o que sirvo. Quando Jesus está dizendo que nós devemos nos colocar exatamente na condição de líder para Ele, líder na verdade é o que serve. Líder para Jesus não é uma autoridade que manda, mas é alguém que serve. Vamos ler aí na Bíblia, capítulo 13 de João, vamos ler o versículo 14, mais uma vez, e vamos chegar até o 17 para que vocês tenham uma ideia daquilo que fala. Versículo 14: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu
Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Portanto, nos dias de hoje, presta atenção no que eu vou lhe dizer, vários relacionamentos, e os relacionamentos são de interesse. Bom, eu vou colar com aquele rapaz ali, eu vou fazer amizade com ele. Por quê? Porque ele é gerente de uma grande empresa aqui. Quem sabe ele não arruma um emprego para o meu filho. Eu vou me relacionar com aquela pessoa ali. Por quê? Bom, ele tem 5 mil amigos no Facebook. Deve ser legal. Nós nos relacionamos hoje e respeitamos esse relacionamento mais pelo interesse do que propriamente dito pelo que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção, eu não me relaciono com a irmã Rosa, eu não me relaciono com a irmã Iraildes, eu não estou aqui com amizade com o pastor Edivar, nem tampouco tenho amizade com o diácono, líder dos diáconos desta igreja, o diácono Paulo. Eu não tenho amizade com eles porque eles vão trazer alguma coisa que vai satisfazer o meu ego, as minhas vontades, aquilo que porventura eu venha precisar deles. Não, eu só me relaciono com eles porque eles permitem na vida nossa, no relacionamento eclesiástico, que eu os sirva. Se eu for alguém que vocês concordam mutuamente que eu estou aqui para servir, nós temos relacionamentos em Cristo Jesus. Caso contrário, esse relacionamento não é um relacionamento cristão. O relacionamento cristão é aquele que há a possibilidade de nós servirmos uns aos outros. A autoridade para Cristo não é aquele que manda, aquele que ordena, aquele que diz, faça o que eu estou mandando, porque você tem que obedecer, porque você está aqui na condição de servo. Não, não é isso. Autoridade para Cristo é aquele que serve. E eu vou lhe dar uns exemplos aqui de coisa que acontece na nossa sociedade e a pessoa não respeita. Por exemplo, se você está num supermercado, o seu carrinho de compras está cheio, e lá você tem os produtos mais caros que pode existir para o seu consumo. Suponhamos que no seu carrinho lá esteja uma compra de quase R$2.000 de produtos caríssimos para você levar para sua casa. Quando você para e percebe que você precisa pagar, você se dirige a um caixa ou uma caixa. Quem é a autoridade nessa condição aí? É você ou é ela? Pergunto, se você não depender dela, você consegue passar pela porta e levar tudo para sua casa? Tem que passar pelo caixa, então ela é a autoridade da sua vida. Ela está te servindo, ela é a autoridade da sua vida. Entra no ônibus, quem está te servindo? O motorista e o cobrador do ônibus. Ele está te servindo, mas você não é autoridade. Ele não vai parar onde você quer, ele vai parar onde está determinado para parar. Então ele é a autoridade da sua vida. Se você chegar na sua sala de trabalho e tem lá uma humilde faxineira limpando a sua sala, você pode entrar lá? Enquanto ela estiver limpando, pode até entrar. Você vai ficar incomodado, porque a autoridade ali é ela que está limpando. E quantas vezes, irmãos, nós vamos ao caixa do supermercado e sequer nós damos bom dia, nos dirigimos a ela com palavras de felicitações, de saudações. Quantas vezes nós entramos no ônibus e nem um olhar nós agradecemos ao motorista, ao cobrador? Quantas são as faxineiras, o pessoal de limpeza que trabalha em nossas empresas, passam por nós no dia a dia e sequer a gente consegue trocar olhares, apertar a mão e perguntar como vai. Essas pessoas que servem são autoridade para Cristo. Portanto, aqui na igreja, se você encontrar um diácono, respeite-o como autoridade, porque ele está te servindo. Um diácono que não serve, não presta. Se você encontrar um pastor aqui da igreja que não te serve, não é pastor. Pastor que só manda, pastor que só cobra, pastor que só dá instruções ou ordenanças, mas não serve, não é autoridade para Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o segundo ensinamento de Cristo, quando ele se prostra
quando ele se coloca na condição de lavar os pés, ele está dizendo: a autoridade no meu reino é aquele que serve, não é aquele que manda. Eu estou aqui hoje aprendendo demais com esta lição, e espero que você saia daqui com essa condição também. Sabe por quê? Porque quando Cristo veio a este mundo, ele chamou 12 para estar do lado dele. Amém, queridos? Esses 12 que caminhou com ele, nenhum deles estava à toa. Nenhum deles estava esperando a banda passar. Nenhum deles estava descansando numa rede, onde as árvores eram os pilares para fazer sombra. Não. Todos eles, procure na Bíblia Sagrada, cada um deles estava trabalhando, pescando, fazendo algo. Jesus, quando vem a este mundo, ele chama trabalhadores, chama pessoas para caminhar do lado dele, pessoas que são aguerridos, que servem. Eu estou nesta condição, e eu espero que você também saia com o seu coração de serviço a Cristo Jesus. Se você quiser vir para a igreja, sentar e não fazer absolutamente nada, você tem todo direito como membro. Mas se você quiser ser usado pelo Senhor, usada pelo Senhor, se você quiser ser encontrada por Deus, quando os olhos de Deus percorrerem a terra e Ele encontrar você trabalhando, servindo, com amor, se colocando na condição de amor e considerar o próximo como superior a você, você pode ter certeza absoluta que você será o ser humano mais abençoado por Jesus. Como Jesus tem prazer de abençoar aqueles que servem, como Jesus tem a alegria no coração de encontrar aqueles que servem. Todos os dias eu acordo com essa expectativa no meu coração. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer? Olha, deixa eu dizer aqui, nós vivemos num mundo onde o trânsito é caótico, mas eu não olho apenas para o trânsito, eu olho para aqueles que estão na rua, dos pedestres. Quantas mulheres estão com os filhos do braço, tentando atravessar na faixa, os motoristas não param? Eu paro, eu paro, pode ter certeza que eu paro, e faço ainda com a mão estendida para o outro parar, que vem ao contrário, para que aquela mãe passe. Essa semana eu tive a grata surpresa de colocar no meu carro, limpinho, mas o carro estava limpinho, cheirosinho, irmão. Essa chuva que caiu aqui esses dias, eu estou passando, estou vendo um membro de uma igreja, nossa co-irmã aqui pertinho, e ele estava todo molhado, tadinho. Caiu aquela chuva de verão, ele estava todo molhado com a caixinha dele de pintura na mão, ele é pintor de parede. E quando eu parei com o carro, abri aquela chuva caindo, ele todo molhado, ele disse: "Ô pastor", eu disse: "Não, entra aqui, meu filho, estou todo molhado, entra aqui que eu vou deixar você em casa." E deixei em casa. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero manter essa condição de ser usado pelo Senhor. Faça isso, antes de você pedir a sua bênção a Deus, sirva, para você ver o que Deus faz. Você pode ter certeza de uma coisa, escreva isso que eu estou dizendo: Deus cuida de quem cuida do reino dele. Deus abençoa sempre aqueles com mais prazer, com mais alegria, aqueles que ele encontra servindo. Que você consiga encontrar isso para servir na sua casa, na sua igreja e aonde quer que você encontre. Seja a autoridade de Jesus servindo. Terceiro momento, terceiro lugar, para a gente encerrar, nós aprendemos que essa disciplina de Jesus, terceiro ensinamento, é a humildade. Deixa eu dizer rapidamente uma coisa para você aqui. Primeiro, tem um jargão evangélico que diz que Deus não escolhe os capacitados. Você já viu isso? Deus não escolhe o capacitado. Deus não escolhe aqueles que estão prontos, mas Ele capacita os seus escolhidos. Já ouviram esse jargão? Bom, eu concordo com esse jargão em partes. Eu entendo sim que Deus escolhe e capacita aqueles que não estão capacitados, mas Ele também capacita aqueles que já estão capacitados. Deus escolhe os capacitados. Bom, eu vejo na Bíblia Sagrada, por exemplo, Deus
escolherem capacitados. Por exemplo, você vai lá atrás, no Antigo Testamento, você encontrará Amós, um boeiro, um homem do campo, um homem da agricultura. Amós foi um profeta proeminente, que falou as verdades. Leia o livro de Amós para você ver como essa sociedade hoje sofre porque quer. Lá está escrito muita coisa que Amós fala. Deus chama este homem da agricultura, um homem não de poderes, não de doutorados, mas um homem douto. Deus o chama para colocar do lado dele e ser profeta, escrever na Bíblia Sagrada, ter o poder de escrever sobre a voz de Deus. Deus também chama Pedro, um indouto, um homem que mal sabia escrever, um pescador, um homem do campo, um homem da natureza, um homem que vivia da natureza. Mas também, se você olhar direitinho, Deus chamou Neemias. Neemias era um aristocrata do povo de Israel. Afinal de contas, no palácio da Babilônia só servia aqueles que tinham a cultura de saber mexer com pratos, com talheres, que eram de fato a aristocracia de Israel. Deus chama Paulo, Saulo de Tarso, um poliglota, um homem com pelo menos 2 ou 3 faculdades naquela ocasião. Deus chamava tanto indoutos, ou chama tanto indoutos, quanto homens que estão na condição de dizer que está pronto. A única condição é de que aquele de fato que vem indouto, que não se acha perfeito, que é imperfeito, Deus aperfeiçoa, capacita. E aqueles que vêm para Deus e acham que são capacitados, que Deus está fazendo ou por eles, nesta contratação, nesse chamamento, um grande favor à sociedade, esses têm um grande problema pela frente. Deus pode quebrar, moer, pode desfazer toda essa soberba para transformá-lo lá no comecinho e serem humildes. De novo, ou caminharem com humildade. Deus chama os humildes e capacita. Deus não chama os perfeitos. Se chamar os perfeitos, Ele chama para aperfeiçoar. Se não quiser aperfeiçoamento, vai ser quebrado, vai ser mudado, vai ser quebrantado, vai ser restaurado para depois vir adiante. Então, quando nós olhamos aí para a revista, nós vamos ver um exemplo muito interessante que me chamou muito a atenção, e eu gostaria que você lesse comigo esta ilustração na página 29. Certo homem, está aí no quarto parágrafo, certo homem que buscava alcançar uma vida de piedade, olhou da janela de seu quarto e viu um cachorro destruindo o lençol, igualzinho o meu cachorro, igualzinho o seu cachorro. Não pode ver um lençol, um pano que começa a rasgar. Esse lençol estava pendurado em um varal. Deus falou ao seu ouvido, o ouvido deste homem que olhava esta cena. Ele disse: eu estou fazendo com você o mesmo que acontece com o lençol, mas se você confiar em mim, eu, o quê? Honrarei. Imagina sendo um cachorro pegando um lençol e rasgando. Deus está falando isso para esse homem. Eu estou rasgando você, porque provavelmente a soberba estava grande no coração dele. E Deus está fazendo, está olhando para o lençol, estou fazendo exatamente com você, estou rasgando você, estou acabando assim com a sua soberba, com a sua grandeza, com essa ideia de que você tem de brancura. Eu estou rasgando, mas se você confiar em mim, eu honrarei você. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os exaltados serão o quê? Serão o quê? E os humilhados serão exaltados. Essa é a minha terceira oração e o meu terceiro aprendizado com Jesus nesse lava-pés, nesse momento que Jesus se prostra para lavar os pés. Eu quero que Deus, quando me encontre como um lençol rasgado, como um homem quebrantado, dizendo para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu não sei nada, absolutamente nada, e eu preciso que o Senhor me abasteça, que venha até a mim e coloque na minha vida essa humildade que a gente só encontra em Cristo Jesus. Humildade de servir ao próximo, de respeitar os outros, de ter uma cerviz não dura, mas uma cerviz quebrantada, para te adorar em espírito e em verdade. Esse é o ensinamento de Jesus.
servir uns aos outros, se colocar à disposição um dos outros. No que você precisa de mim, eu estou aqui. No que você quer de mim, eu estou aqui para te servir. Repare que esse Jesus, que nós o encontramos na Bíblia Sagrada, é alguém que se prostrou a todo instante para que chegasse a nossa salvação hoje, nos dias de hoje. Ele se prostrou diante do Getsemane, lá ele chorou e suou lágrimas de sangue. Ele se prostrou às chicotadas dos seus algozes. Ele se prostrou na cruz do Calvário, com o peso da cruz, com o peso dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele se pôs de pé. E agora não era uma hora mais de se prostrar, mas era hora de se colocar de pé. Quando ele se coloca de pé, depois de todas essas prostrações, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder ele compartilha conosco. Com quem? Com quem serve, com quem respeita, com quem entende que o próximo é superior a nós. Ele coloca em cada um de nós esse poder, não de autoridade, mas é um poder de suportar a vida, de suportar as traições, de suportar as dores. É esse poder que ele nos concede hoje e concede para todos nós. Esse poder está disponível nesta noite. Que você se aproprie e vença as suas dores, e que você se aproprie desse poder e entenda que só coloca de pé diante de Cristo aquele que um dia se prostrou diante do seu irmão para ajudar. Eu quero me colocar sempre em serviço a você. Eu gostaria muito que você se colocasse em serviço ao seu irmão para abençoá-lo em todo instante. Sirva ao seu irmão com oração, sirva ao seu irmão com um abraço, sirva ao seu irmão precisando, dizendo para ele: se você precisar de mim, eu estou aqui. Faça isso. E eu tenho certeza que Deus, Jesus Cristo, irá te encontrar para abençoar. Eu quero ser encontrado por Jesus quando Ele voltar a este mundo, servindo a todos nós, servindo uns aos outros. Amém, queridos? Eu gostaria que você servisse isso também. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Deus nos abençoe e nos dê esta capacidade de serviço, para que Deus nos coloque diante dEle, nessa ideia de ser um serviçal, de ser alguém que está sujeito uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Essa é a palavra desta noite, para todos sempre.